Bom, chega de especulação. No vídeo de hoje eu vou provar de uma vez por todas que Friends é a maior série de todos os tempos. Duvida? Então fica até o final do vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e talvez você que esteja aí do outro lado tenha assistido Friends e não tenha gostado tanto e tal. E ok, sabe? É normal às vezes a gente não gostar de alguma coisa e até aí tá tudo bem. O que não pode acontecer é que você nunca pode dizer que Friends é ruim, porque não é. Ou que de repente uma outra série é maior que Friends, porque também não é. E hoje eu vim aqui trazer pra você vários argumentos pra comprovar isso que eu tô falando, pra nunca mais você fazer a audácia de comparar Friends com qualquer outra série no mundo. Tá curioso? Quer saber se os argumentos vão ser válidos ou não? Então desce aqui a tela, clica no inscreva-se, deixa seu like, se torna um membro aqui do canal também. Vamos começar 2021 já como membros daqui. Me segue nas redes sociais também que está aqui desse lado. E vou começar a falar aqui já com vocês direto para não enrolar demais esse vídeo. O primeiro argumento que eu trago para vocês é a renda, a rentabilidade da série. Eu não sei se você já sabia dessa informação, mas Friends, lá em 2002, 2003, ali quando ela foi renovada para a 9ª e 10ª temporada, ela alcançou uma marca que nenhuma outra série já tinha conseguido na história, que era a marca do salário de $1 milhão por episódio para cada um dos atores ali do elenco principal. E não é como se a série tivesse 1 ou 2 protagonistas, tinha 6 protagonistas, então era $1 milhão para cada um dos 6 por episódio, não era por mês. E isso aconteceu na 9ª e na 10ª temporada de Friends, e é óbvio que se chegou ao ponto da NBC aceitar pagar um salário tão alto para cada um do elenco ali, é porque a série estava rendendo muito dinheiro para a produtora, para o canal, para a galera envolvida. Depois de Friends, né, depois que acabou lá em 2004 até hoje, teve uma outra série aí que chegou nesse patamar também, de pagar $1 milhão por episódio para os atores principais ali do elenco, como The Big Bang Theory, por exemplo, que chegou nisso pagando $1 milhão ali pro Jim Parsons e pra Kaley Cuoco nas últimas temporadas da série. Agora adivinha como ficou conhecido esse salário de $1 milhão por episódio? O salário de Friends. Sempre que uma série chega nesse patamar, ele chegou no salário de Friends. Então, porque se tornou aí a referência do mercado. E isso a gente tá falando de 2004, mais de 15 anos atrás. Se rolar inflação aí, deve dar muito mais do que isso, com certeza. Agora, essa não é a parte mais curiosa, porque tudo bem, a série fez muito sucesso no passado. Ah, ok, várias outras séries também já fizeram sucesso no passado. Mas não é só isso que eu queria falar ainda nesse ponto aqui falando da renda. E puxando esse gancho, a gente sabe aí que Friends terminou há mais de 15 anos, quase 2 décadas que acabou Friends. E em 2019, no ano passado, no retrasado, porque a gente já tá em 2021, no ano inteiro ali, Friends rendeu $1 bilhão. $1 bilhão. E eu reforço aqui, é uma série que já acabou há mais de 15 anos. Não é que ela começou há 15 anos atrás, ela acabou há mais de 15 anos atrás e mesmo assim rendeu $1 bilhão. Desse 1 bilhão, 20% foi pro elenco principal, pros 6 atores ali. Então se a gente colocar aí 200 milhões, que é 20% de 1 bilhão, para todo o elenco, né, durante o ano inteiro, daria mais ou menos uns 32, 33 milhões para cada um dos atores. E se a gente considerar que na época cada temporada era feita com mais ou menos uns 22 episódios, são 33 milhões dividido por 22 episódios, dá mais de $1 milhão por episódio, sem ter feito nada há mais de 15 anos, e mesmo assim eles continuam recebendo a mesma coisa, porque a série continua rendendo muito dinheiro. Talvez eu não esteja dando a ênfase o suficiente, então vou chegar aqui mais pertinho da câmera. 1 bilhão. São mais de 33 milhões de dólares no ano para 6 pessoas que não fizeram absolutamente nada relacionado à série nos últimos 15 anos. Você entendeu? Fora os outros trabalhos que eles têm. E para concluir esse meu argumento aqui da renda, tanto que a série faz dinheiro ainda hoje, qualquer loja que se preze, que fale de coisas nerds e geeks e coisas relacionadas a séries e filmes, tem alguma coisa de Friends, porque vende. Qualquer produto de Friends vende, qualquer coisa que tenha uma referência. Lojas de quadros, canecas, camisetas, bordadas, pintadas, estampadas, qualquer coisa, objetos, referências, loja de colecionáveis, tudo, em todos os lugares você ainda encontra muitas coisas de Friends e que esgotam rápido e que vende muito, porque Friends ainda é um sucesso muito grande. Vide este que vos fala, esse apresentador aqui, que está nesse momento com uma camiseta de Friends, bordada pela minha esposa, Maria Pontilhada, que se você não conhece o trabalho dela, vai lá conhecer. Ela faz camisetas bordadas, entrega para todo o Brasil, e Friends é uma das séries mais pedidas que ela recebe. E para dar um exemplo muito bom aí também, a gente viu que recentemente, nos últimos anos, aí não lembro quanto é que foi, acho que foi 2017 ou 2018 ali,
A Lego, a empresa do Lego, eles lançaram o Central Perk em Lego. Inclusive eu tô aceitando de presente se alguém quiser me dar, porque eu não tenho até hoje. Mas é o Lego todo montado do Central Perk, que é lindo. E também de uns tempos pra cá teve aí os Funkos de Friends, com os personagens ali, cada um com as suas características, o que ficou muito legal também. Isso é por quê? Porque vende, porque continua vendendo muito, 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 muito. Certo, então esse é o meu argumento de renda. Já deu pra entender que Friends ainda faz muito dinheiro, mesmo mais de 15 anos depois que a série terminou. Eu vou reforçar isso muitas vezes ainda até o final do vídeo, porque não é uma série que começou há 15 anos. Tem muita gente que tá me assistindo nesse momento que nem era nascido quando Friends acabou, quando Friends começou ou acabou, enfim. Falar que a série rende tanto dinheiro mesmo depois de tanto tempo, não é qualquer série que consegue chegar nesse ponto. Agora o meu segundo argumento que eu vou começar aqui, que é a relevância da série. O quanto Friends ainda é relevante em plena época de 2020, 2021, agora que tá começando. Porque a gente tem várias séries que foram fenômenos, que são, né, grandes marcos na história das séries, como Lost, Breaking Bad, foi Game of Thrones, mano. Aonde você ia, tava todo mundo falando de Game of Thrones. As pessoas se juntavam em casa pra assistir Game of Thrones. A gente sabe disso. Quem viveu essa época sabe como é que foi. Se bem que essa parte de se reunir, de repente, é porque poucas pessoas que eu conheço tinham TV a cabo e tinham HBO, então a gente tinha que ir pra lá assistir, né? Mas mesmo assim, era legal a galera se reunir pra ver o episódio todo e todo mundo comentando muito sobre aquilo que tinha acabado de acontecer na série. E é inegável, isso aconteceu com várias outras séries também, tem vários outros exemplos aí que a gente pode dar. Mas Passou todos esses momentos. Game of Thrones ainda a galera fala que vai ter um spin-off também e tal, mas já não é a mesma coisa do que era 2, 3 anos atrás. Principalmente depois do final também, acho que isso colaborou pra cair no esquecimento um pouco mais rápido, mas já não é a mesma coisa. Já não tá nem perto do sucesso que era 3 anos atrás, por exemplo. O que já não é o caso de Friends, que de novo eu falo, terminou há mais de 15 anos e mesmo assim as pessoas continuam falando muito, continua sendo tema em vários blogs e vídeos, nesse canal aqui, em vários outros lugares, as lojas continuam vendendo. Todas as vezes que eu saio de casa eu encontro pelo menos uma pessoa vestindo uma camiseta de Friends, ou um boné, ou tá com alguma coisa que faça referência a Friends, porque tem em todo lugar. Quando eu trabalhava, que eu pegava trem, mano, era todo dia, era 2, 3 pessoas que eu via. Quando não era eu mesmo, né, que tava usando a camiseta, mas acontecia, a gente vê o tempo todo as pessoas falando ou usando coisas de Friends. Todo mundo tem um amigo que é fã de Friends, não tem? Já não acontece isso tanto com outras séries. Isso é um fenômeno porque Friends acabou há muito tempo e as pessoas continuam assistindo, continuam começando a assistir. Não é uma série que vive do seu passado, das pessoas que eram fãs na época. Hoje ainda, mesmo muito tempo depois, as pessoas estão começando a assistir, tá atingindo novas gerações, vários tipos de idade de pessoas diferentes. Pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas na faixa de idade dos personagens, que costuma ser mais fácil da gente se identificar, mas o tempo todo, sabe, tem novos fãs de Friends surgindo e se juntando aos fãs antigos. O que também tá certo, ninguém é mais fã do que ninguém. Todo mundo é fã igual pra mim. Aí você pode até estar pensando, ah não, mas todas as séries têm isso, eu vejo outras pessoas usando camiseta de outras séries também, mas nenhuma é como Friends, velho, desculpa. Breaking Bad foi um sucesso muito grande, é uma série que até hoje as pessoas costumam falar, ah, uma das melhores séries que eu já assisti, ok, mas se uma vez por mês eu vejo alguém usando a camiseta do Heisenberg, é muito, não tem. Friends continua sendo direto. Game of Thrones também, já não... As pessoas têm vergonha, por causa do final depois, né, mas as pessoas têm vergonha hoje de falar que era fã de Game of Thrones. Nem todo mundo, mas muita gente acontece. Friends não, Friends é o tempo todo, sabe, e quando você encontra um fã de Friends, fala mal de Friends na frente de um fã pra você ver, fala mal de Friends na minha frente pra você ver a discussão que a gente vai arrumar. E assim, eu não sei qual que é a sua idade, você que está me assistindo nesse momento, mas há alguns anos atrás começou a passar Lost na Globo e, mano, era um negócio surreal, todo mundo só falava de Lost. Eu ia pra escola, toda a sala tava falando de Lost. Eu me juntava com alguns amigos pra gente assistir o episódio, pra gente comentar, e era teoria, conspiração, o que vai acontecer, e aí quando acabou todo mundo se juntou pra falar mal de Lost. Era um negócio muito fora do normal, nunca tinha acontecido aquilo na minha vida, em nenhuma outra série. E hoje quem é fã de Lost? Não tem, é a galera que assistiu naquela época, hoje em dia é um ou outro ali que começa a assistir e tal. Ainda é uma série muito conceituada, as pessoas falam muito, mas se a gente comparar com Friends, não dá. Entendeu? Friends é a única série que faz tanto sucesso hoje quanto fez na época que passava. Se não faz mais, ou talvez um pouquinho menos, mas tá no mesmo patamar de sucesso. Diferente das outras séries que cai, continua sucesso, mas menos, entendeu? Quer outra prova da relevância que Friends tem no mundo pop? Eu acho que foi ano passado ou retrasado, não lembro exatamente, a Jennifer Aniston criou uma conta no Instagram. Jennifer Aniston, que é a Rachel Green lá de Friends. E quando ela criou a conta, ela bateu o recorde da conta mais rápida, do perfil mais rápido que juntou 1 milhão de seguidores. Ela conseguiu isso em menos de 24 horas. Nunca tinha acontecido isso na história do Instagram e ela conseguiu. Principalmente porque ela postou a foto ali dos 6 do elenco ali todos reunidos e tal.
tal, já bem mais velhos, que era uma foto recente deles. E beleza, a Jennifer Aniston é gigante, né? Ela é uma estrela de Hollywood, já fez vários outros filmes, já conseguiu fãs de outros lugares além de Friends. Mas, mano, a gente sabe que 90% dessa galera aí que movimentou tudo isso era fã de Friends. A gente sabe disso. Friends é o grande responsável, porque existem muitas outras estrelas de Hollywood que criaram uma conta no Instagram e isso não aconteceu. Outro ponto também, aqui em São Paulo, que eu acho que foi em 2019, a Warner Channel aqui do Brasil, ela organizou a Casa Warner, que era um espaço de 2 andares, são 2 ou 3 andares, todo voltado para Friends, com cenários e falas e coisas pra gente vivenciar e experienciar, não sei se existe esse verbo de experiência, mas pra gente viver um pouquinho de Friends, sabe? Se aproximar mais dessa série, de novo, de uma série que acabou há quase 2 décadas atrás. E, mano, velho, eu corri pra comprar o ingresso no dia que abriu. E, mano, já tinha vários horários esgotados. E, tipo, foi 2 horas depois que tinha aberto, já tinha um monte de coisa esgotado. A sorte é que eu trabalhava mais pra tarde e pra noite, e aí eu consegui comprar o ingresso numa quarta-feira, tipo, 9 horas da manhã. Senão não conseguia. E aí, em poucos dias depois que tinha aberto, já tinha esgotado tudo. Eles abriram dias extras, esgotou tudo rápido de novo. Mano, foi um sucesso, assim, estrondoso. Chegava lá, era fila pra todo lado. Porque era muita gente, sabe? Ainda faz muito sucesso. Diferente, por exemplo, do ano anterior, que teve de The Big Bang Theory. Que tava no auge e que eles iam exibir lá na hora, tipo, antes de passar aqui no Brasil, ia exibir o último episódio de The Big Bang Theory. Encheu. Foi uma galera. Mas não chegou nem perto do que foi Friends, por exemplo. E não podemos esquecer também que esse ano, graças a toda a movimentação dos fãs de Friends e todo o sucesso que ela faz até hoje, e o tanto que ela é relevante, esse ano de 2021 a HBO Max está fazendo aí, vai gravar o especial de Friends, que vai reunir o elenco, né, pela primeira vez, desde que a série acabou, eles vão se reunir os 6. Teve uma vez que reuniu 5, só faltou o Matthew Perry. Dessa vez vai reunir os 6 pra falar de Friends. Igual fez com o Maluco no Pedaço recentemente também. Vai ter agora de Friends. E, mano, tá um sucesso. Então, toda vez que sai uma notícia nova sobre isso, as redes sociais param pra falar desse assunto. Então, Friends continua muito relevante mesmo em 2021. Se convenceu que Friends é relevante ainda hoje em dia? Então, vou fechar aqui com só mais um argumento, que é a comparação. Eu não sei se você reparou de uma coisa que acontece, porque é normal as pessoas comparar séries, né? Ah, tal série é melhor do que essa é melhor do que essa. Acontece. O tempo todo, quando a gente assiste muita série, a gente faz essas comparações, é normal. Agora, para pra reparar quando as pessoas fazem essas comparações em séries de comédia. Friends, quando foi lançada, era comparada com Seinfeld. Ah, qual que é melhor, Friends ou Seinfeld? Não, essa é melhor, essa é melhor. Aí passou Friends, fez muito sucesso, aí talvez tenha tido algum intervalo aí, mas um pouco depois começou a fazer muito sucesso How I Met Your Mother. As pessoas, nossa, How I Met Your Mother é melhor que Friends, Friends é melhor. E ficou essa guerra entre as duas. Ok. Só que aí How I Met Your Mother passou algumas outras séries, veio aí Brooklyn Nine-Nine, estourou no Brasil. Aí todo mundo comparou Brooklyn Nine-Nine com Friends. Não comparou com How I Met Your Mother, comparou com Friends. E aí todo mundo, Brooklyn Nine-Nine é melhor que Friends, Friends é melhor. E ficou essa discussão entre os fãs. E aí Brooklyn Nine-Nine ainda tá passando e de uns meses pra cá tem estourado muito no Brasil The Office, que já era uma série de muito sucesso, não tô falando que ela começou a fazer agora, mas tá estourando muito, tá tendo muitos fãs novos de The Office agora e estão comparando com quem de novo? Com Friends. Ou seja, todo o sucesso que faz depois de Friends é comparado com Friends. Por quê? Porque é a série a ser batida. É o sucesso a ser alcançado pelas outras séries que vêm depois. Porque Friends bateu o sucesso de todas as que vieram antes. Agora, das que vieram depois, nenhuma se igualou. Começa a prestar atenção. Toda vez que alguém for falar de uma série de comédia, vai comparar com Friends. Presta atenção e me fala depois se não é verdade. E o quarto e último argumento aqui, que é o mais importante de todos, é que só minha opinião importa. Então, se você discorda de mim, discorda aí na sua casa. Não, mas agora é sério. Friends, mano, é única, é incomparável. Você tem que dar graças a Deus pra você viver esse momento que é o fenômeno de Friends. Ela é incomparável, é única, é atemporal. É um fenômeno que a gente nunca mais vai ver acontecendo, pode ter certeza. Não é muito, pode ser que aconteça, mas eu duvido que alguém da nossa geração vai vivenciar um fenômeno tão grande quanto foi, é e continuará sendo a série Friends. Então eu vou terminar esse vídeo repetindo as palavras que eu falei lá no começo. Você pode até assistir e não gostar, você tem todo o direito disso porque é o seu gosto. Agora você nunca, depois desse vídeo, você nunca mais pode falar que Friends é ruim ou que alguma outra série é maior do que Friends, porque não é. Porque nenhuma outra série, depois de tanto tempo que acabou, fez o sucesso tanto quanto faz Friends até hoje. E aí, consegui te convencer de que Friends é a maior série de todos os tempos? Discorda de alguma coisa que eu falei? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. E você que é fã de Friends e veio aqui só confirmar que ela realmente é a maior série de todos os tempos, pega esse vídeo e compartilha
compartilha com os fãs de Friends que você conhece, mas principalmente manda pra aquela galera que é chatinha, essa galera nova aí que quer se aparecer e quer falar que Friends é ruim, manda pra eles. Eu duvido que vai ter um argumento pra rebater tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Eu duvido vocês encontrarem. Deixa aqui nos comentários pra eu saber, não esquece de antes de sair do vídeo deixar seu like e de se inscrever aqui nessa bolinha. E você que é fã de Friends, principalmente, vem assistir outros vídeos que tá aqui nessa playlist, ó. Tem vários vídeos de Friends, mas tem um outro vídeo aqui embaixo também que é muito legal, sei que você vai gostar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!